meu povo lindo, então como vocês pediram, estou trazendo esse vídeo especial aí com dicas rápidas sobre os cuidados, né, com o catéter central de inserção periférica. Nem todo mundo conhece esse dispositivo, mas em algum momento vocês podem se deparar com ele. Então eu trouxe algumas dicas aqui para vocês terem mais segurança, né, na hora de manusear. Deixa eu tirar esse fio guia aqui, porque aí fica mais fácil mostrar para vocês. E é um monolumen, tá? Mas a gente tem os catéteres duplo lumen e triplo lumen também, tá? Esse aqui é o monolumen. Aqui dá pra ver o clampzinho dele, né? Deixa eu ver, meninas, se vai focar. Bom, esse aqui é o modelo Power Pick, tá? A gente também tem o modelo valvulado, que é aquele pique branco. Esse é o modelo de silicone, então. Então, a nossa primeira dica é em relação à fixação, tá? É diferente dos catéteres centrais que a gente vê, né, na jugular, por exemplo, que são inseridos e fixados com um fio de nylon, né? Esse tipo de catéter aqui, ele não deve ser fixado com fio de nylon. Então, deixa eu mostrar pra vocês o Statilock, né? Bom, enfim, como que você vai utilizar o Statilock? Você vai colocar esse encaixe aqui, ó, do catéter, tá? Assim. E aí você fecha. Pronto. Aqui você já fixou o seu catéter. E aí você tira esse adesivinho aqui e coloca na pele do paciente, né? No local ali próximo da inserção. Então, ele vai ficar fixado assim. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Ele vai ficar fixado assim. Entendeu? E aí, pra fechar a inserção, né, você vai utilizar o curativo conforme a rotina do seu setor. É muito importante que seja utilizado um filme transparente, né, para cobertura desse curativo. Isso é muito importante, porque aí a gente consegue visualizar a inserção, né, para ver se tem algum sinal flogístico, enfim, alguma hiperemia, alguma secreção, etc. E isso nos permite um espaçamento maior na troca de curativo, né? O ideal é que a troca de curativo do PIC seja a cada 7 dias. Mas se você está utilizando alguma cobertura com gás, por exemplo, em alguma situação que o paciente está tendo algum pequeno sangramento ali na inserção, né? A gente utilizou uma lâminazinha de gaze para ocluir aquele curativo. Então, ele tem que ser trocado nas próximas 24 horas, entende? A gente consegue trocar a cada 7 dias quando a gente está utilizando somente o filme transparente, ok? Outra coisa importante em relação à permeabilidade do catéter, existem alguns cuidados que são fundamentais, vocês não podem esquecer, tá? Primeira coisa, a gente não pode utilizar seringa menor que 10 ml, ok? Então, sempre seringas de 10 ou de 20 ml para manuseio desse tipo de catéter. Outro cuidado importante é com relação ao flush. Antes e depois de administrar qualquer medicação no catéter de PIC, você tem que realizar um flush com soro fisiológico, tá? E também, antes de administrar, você tem que verificar o retorno de sangue, ok? Ó, aqui no clampzinho, ó, você pode verificar essa orientação. Ai, meu Deus, por favor, foca. Um outro cuidado importante, que aí a gente não restringe apenas ao catéter de PIC, mas também a qualquer tipo de catéter venoso, tá? Se você tiver no seu serviço a utilização do sistema fechado, você pode utilizar os conectores valvulados aqui, tá bom? Então, coloque o conector valvulado e aí você vai ter uma segurança a mais para manter aquele sistema fechado. E aí, sempre lembrar da higienização com álcool 70, né? Ou conforme a rotina do seu setor, você higienizar aqui o hub para poder administrar qualquer coisa, tá? Antes e depois de administrar, sempre realizar essa higiene aqui com o antisséptico adequado, ok? Outro cuidado importante é estar atento, né, a dobras na conexão, principalmente com os curativos, né? Às vezes os curativos, algumas pessoas querem enfeitar e fazer assim, não sei o que. Manter sem dobras, sem torções, tá? Porque isso pode danificar o catéter. Em alguns protocolos, e a gente vê muito em algumas recomendações de hospital, que não se deve fazer transfusão
nesse tipo de catéter, tá? Então, hemocomponentes não devem ser transfundidos no catéter de PIC. Então, o ideal é que você funcione um acesso periférico no seu paciente e administre, por exemplo, seu concentrado de hemácias, enfim. Porém, pessoal, podem acontecer situações, principalmente em situação de emergência, em que a gente não vai conseguir funcionar um acesso periférico nesse paciente. E muitas vezes o próprio PIC foi recomendado porque o paciente justamente tem alguma fragilidade capilar, ou enfim, já teve muitas punções, ou o acesso dele é muito difícil, então acaba tendo indicação de utilizar esse tipo de catéter, né? Então, apesar de esse catéter aqui não ter uma indicação de hemotransfusão, pode acontecer em algumas situações específicas que o seu paciente receba por ele. Então, você precisa redobrar os cuidados, ter muita atenção, realizar os flushes adequadamente, não deixar nenhum tipo de sujidade, né, ao longo do catéter e trocar o conector valvulado também depois da hemotransfusão. Lembrando que essa é uma orientação para casos muito específicos. O ideal é que você funcione um acesso periférico no seu paciente e realize a transfusão. Outro cuidado importante, pessoal, é não garrotear esse membro que tem o PIC. Então, você não vai poder aferir pressão não invasiva nesse membro e nem realizar a punção periférica. O garroteamento desse membro pode danificar o seu catéter, então é contraindicado. Mas um cuidado importante, pessoal, lembrar de sempre verificar a circunferência braquial desse paciente. Então, diariamente você deve medir a circunferência braquial e anotar ou no formulário específico, né, para os cuidados com PIC, ou na sua evolução, na sua anotação, enfim, no local onde for padronizado pela instituição para esse tipo de registro. Por que isso é importante, pessoal? Caso o tamanho da circunferência braquial aumente em pelo menos 2 centímetros de uma medida para outra, isso pode ser um sinal de trombose. Então, o médico deve ser chamado para avaliar e talvez o paciente tenha indicação de retirada do dispositivo. Então, é muito importante que seja medida a circunferência braquial diariamente, pelo menos uma vez ao dia. Outro cuidado super importante é durante o banho do paciente, né? Ou banho no leito ou banho de aspersão. É muito importante que esse catéter esteja protegido. Então, a dica que eu dou a vocês é que utilizem aquele papel filme para cobrir toda a extensão do catéter e a inserção principalmente, né? Outro cuidado fundamental para a manutenção dele é o uso da pressão positiva na hora de realizar o flush. Sempre que você for realizar o flush, ele deve ser realizado em turbilhonamento. Dessa forma, você tem uma possibilidade maior de deslocar qualquer partícula ali, qualquer sujidade que fique nas paredes do catéter, que vai aumentar a sua duração, né? Você vai evitar ali que ele tenha uma maior possibilidade de obstruir. Outro cuidado que a gente sempre vê também é a questão da pressão positiva. Como é isso, Joandra? Sempre que você vai fazendo esse turbilhonamento, quando vai chegando no final da injeção ali de soro, né? Você está terminando de injetar, você vai fechar o clamp e vai continuar exercendo essa pressão ali no hub do catéter. Isso também contribui para uma manutenção melhor e uma duração maior do catéter. Bom, gente, conforme o nosso último parecer, né? Se eu não me engano, é o 243/2017. Nós, enfermeiros, quando devidamente capacitados, temos respaldo legal para a inserção desse tipo de dispositivo. Então, quando que ele é indicado, né, pessoal? Quando a gente precisa de uma terapia mais prolongada, então, o catéter de PIC é um catéter de longa duração, certo? E ele vai ser indicado quando o meu paciente precisa de medicamentos que são muito vesicantes, muito irritantes, ou tem um pH muito extremo, ou são soluções hiperosmolares. Então, essas são as situações em que eu tenho indicação desse tipo de catéter para o meu paciente. Pacientes que estão em uso de drogas vasoativas também podem receber via catéter de PIC. É claro que, em geral, né, nas situações mais emergenciais, a primeira opção vai ser o catéter venoso central, mas esse é um catéter de curta duração, pode ser que o paciente continue por mais tempo, né, com esse tipo de medicação. E aí, quando ele faz essa transição do catéter central para o catéter de PIC, as drogas vasoativas também podem ser infundidas por esse catéter. Lembrando que nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês é um catéter monolumen, então a gente vai indicar para pacientes que estão recebendo, por exemplo, antibiótico terapia, né, medicações de horário, etc. Mas para pacientes que estão em uso de droga vasoativa, a gente precisa de pelo menos um catéter duplo lumen. Alguns cuidados com a localização do catéter também são importantes.
desde quando ele é inserido, né, quando a gente vai checar essa posição no raio-x, até a inspeção diária do dispositivo. Então, lembrar que o catéter, ele é marcado, né, com medidas para o posicionamento adequado dele. Então, se por acaso, vamos supor que esse catéter, ele foi fixado aqui. E aí, no dia seguinte, você vê que ele tá assim. Isso significa que ele foi tracionado. Pode ter sido na troca desse Statilock aqui, ou pode ter sido na troca de curativo. E aí, a pessoa acabou removendo o Statilock, depois colocado de volta, e pode ter tracionado um pouquinho. Então, ter esse cuidado de avaliar essa inserção, estando atento a essa medida na inserção. E se isso acontecer, você não deve inserir novamente, afinal isso daqui já foi contaminado. E aí, se você vai inserir novamente no vaso, você pode levar aí infecção de corrente sanguínea para esse paciente. Então, estar atento se isso acontecer deve ser sinalizado para a equipe. E a gente deve observar se o catéter não migrou, né? Porque a ponta dele deve estar lá na desembocadura da veia cava, igualzinho um catéter central. Então, se ele foi tracionado, provavelmente ele subiu mais, né? Então, ele pode migrar ali para alguma outra região. Então, a gente tem que analisar isso no raio-x também. Lembrar de usar a técnica adequada para a troca desse curativo, utilizando o antisséptico que seja rotina, que seja padronizado na sua instituição, né? Onde eu trabalho, a gente utiliza clorexidina alcoólica. Claro, gente, não olhar só a inserção do catéter, prestar atenção em todo o membro do paciente, comparar com o outro membro que não está funcionando, ver se a temperatura está igual, se tem edema, esses detalhes básicos do exame físico que a gente tem que estar atento. E por último, porém não menos importante, sempre questionar a necessidade de manutenção desse tipo de dispositivo. É claro que se o paciente precisa estar dentro do ambiente de terapia intensiva, muito provavelmente ele vai precisar de medicações vesicantes, irritantes, com pH diferenciado, né, com a osmolaridade diferenciada. Mas se é um paciente que já está próximo da alta, que já acabou a antibiótico terapia, que já tem uma previsão de ser desinvadido, a gente tem que lembrar sempre de questionar a manutenção desse dispositivo, né? Claro que a gente tem que individualizar a nossa assistência e o nosso cuidado e lembrar também daqueles pacientes que têm muita fragilidade tecidual, que podem acabar se beneficiando desse tipo de catéter, né? Mesmo quando não tem essas medicações tão específicas na sua prescrição. E aí, galera, ficou alguma dúvida sobre PIC, esses cuidados principais aí? Se você tem alguma dúvida ou tem mais algum cuidado a acrescentar, é só comentar aqui embaixo, eu tô esperando as dúvidas de vocês, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!